Estamos estudando a lição Cristianismo Prático no Lar. E agora, a lição de número 5, que tem por título Educados para Educar. A ênfase dessa lição será na responsabilidade que os pais têm em educar os seus filhos. E para que essa educação dos filhos seja uma educação de sucesso, é necessário que nós, pais, primeiramente sejamos educados. Eu quero compartilhar com vocês o que está em Malaquias, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Grandes responsabilidades repousam sobre os pais, e estes se devem esforçar fervorosamente para cumprir a missão que Deus lhes designou. Quando eles virem a necessidade de aplicar todas as energias do ser na obra de educar os filhos para Deus, grande parte da frivolidade e desnecessária pretensão que agora se vê será abandonada. A responsabilidade que os pais precisam sentir em educar os seus filhos é muito grande. E aqui ela usa a expressão que nós devemos aplicar todas as energias do nosso ser nessa obra. Você tem ciência disso, papai e mamãe? Nós temos uma grande responsabilidade na educação dos nossos filhos. E é justamente sobre isso que a lição vai tratar. A pergunta 1 e a pergunta 2, elas vão dar ênfase na questão da responsabilidade que os pais têm em se preparar para ser educadores. A responsabilidade de aprender sobre educação. E aqui vai uma pergunta: quantos livros sobre educação você já leu? Essa pergunta parece simples, mas ela traz uma responsabilidade, uma importância muito grande. Porque se por acaso você me responder que você nunca leu um livro sobre educação, isso significa de que você ainda não entendeu a sua responsabilidade. É justamente o que a pergunta 1 e a pergunta 2 vem trazendo de lição para nós. Os pais devem considerar isso. Eles precisam compreender os princípios que fundamentam o cuidado e a educação das crianças. Devem ser capazes de criá-las sadias, física, espiritual e moralmente. Assumir as responsabilidades da paternidade sem esse preparo é um pecado. Ciência do Bom Viver, página 380. A pergunta 3 e a pergunta 4 vão dar ênfase à questão de organizarmos o nosso tempo. A organização do tempo da mãe e a organização do tempo do pai vão facilitar justamente esse preparo para a educação, esse preparo para serem educadores. Se nós não organizamos o nosso tempo, se nós não organizamos as nossas atividades, nós não teremos condições de sermos preparados para ser bons educadores dos nossos filhos. Olha o que diz aqui em Ciência do Bom Viver, na página 389. Sobrecarregadas de muitos cuidados, aqui falando especialmente das mães, as mães sentem que não podem, às vezes, dedicar tempo para instruir seus pequenos e dispensar-lhes amor e simpatia. Lembrem-se elas, no entanto, de que se os filhos não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo, que experimentam de afeto e companheirismo, volvem-se para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem perigar. Então, se nós não organizarmos o nosso tempo para sermos bons educadores, se nós não dedicarmos tempo aos nossos filhos,
eles vão buscar outras fontes, onde vai acabar formando o caráter deles de forma que Deus não deseja, de forma que você, papai, de forma que você, mamãe, também não deseja. E é por isso que é necessário a organização. Se nós organizamos o nosso tempo, nós seremos exemplos aos nossos filhos. Nós seremos exemplos aos nossos filhos. E a pergunta 4 e a 5 justamente trazem a importância da educação ser pelo exemplo. Porque se nós não dermos o exemplo para os nossos filhos serem bem educados, isso vai se tornar o que a lição vai trazer na pergunta 6, hipocrisia. Ou seja, nós exigimos algo que nós mesmos não fazemos. É por isso que o exemplo é fundamental para a educação correta dos seus filhos. Sem o exemplo, os filhos vão perceber que as exigências são meras hipocrisias, porque nós pedimos o que nós não fazemos. E se nós somos exemplo, a pergunta 7, os nossos filhos vão resplandecer como luz no mundo. A pergunta 8, ela vai trazer aqui a preocupação, o cuidado que os pais têm que ter quando houver alguma dissensão, quando houver alguma discussão, para que isso não aconteça na frente dos filhos. Por quê? Porque se por acaso a irritabilidade é demonstrada do pai para com a mãe ou da mãe para com o pai na frente de um filho, esse espírito vai entrar no coração deles. E aí está passando para eles um exemplo de irritabilidade, de nervosismo, coisas que não fazem parte do caráter cristão. Então, se há alguma desinteligência a ser resolvida entre os cônjuges, isso precisa ser feito em particular. E como nós falamos nas lições anteriores, não deve haver irritabilidade. Tem que haver diálogos, conversas com carinho, amor e paciência, tolerância, para que realmente essas desavenças possam ser resolvidas, mas nunca na frente dos filhos, sempre em particular. A pergunta 9 vai trazer a responsabilidade do culto familiar. Para o filho, você reunir a família de manhã e à noite, isso fundamenta o filho dentro do lar. Isso coloca o coração do filho no altar de Deus. E a última pergunta, a pergunta 10 da lição 5, vai dar ênfase aqui a nós ensinarmos aos nossos filhos a oração secreta, a oração particular. E principalmente ensinarmos pelo exemplo. Se você tem os seus momentos de oração particular, só você e Deus, você pelo exemplo está ensinando o seu filho a também conversar com Deus em particular. E além de você dar o exemplo, você precisa conduzi-lo a esses momentos particulares com Deus. Queridos, leiam sobre educação, estudem esse assunto, tirem tempo para aprender a serem professores dos seus filhos. Não existe coisa mais importante na vida de nossos filhos do que ter pais, exemplos, pais, professores, pais que direcionem a mente das crianças para o céu. Que Deus o abençoe nessa missão.